pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Estação Turismo. E aqui comigo hoje, Rose Camargo. Tudo bem, Rô? Oi, Ju, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um programa do Estação Turismo, contando muitas novidades para vocês. Hoje a gente está num programa super diferente, com muitas novidades, né, Ju? Isso mesmo, pessoal. Até hoje o estúdio também tá diferente, porque hoje a gente não vai falar da Costa de Botucatu. O Estação Turismo foi passar uma semana na Serra da Canastra e trouxe um conteúdo bem legal para vocês. Lugar lindo, né, Rô? Nossa, que lugar maravilhoso, tão perto da gente. A Juliana vai contar um pouquinho dessa experiência maravilhosa para vocês. Rô, vou contar uma coisa assim, só para vocês entenderem. A Serra da Canastra é muito perto aqui de Botucatu. 4 horinhas de estrada, você chega na Serra da Canastra. Então, assim, é muito perto. A estrada é super... Você vai ali sentido Jaú, Bauru e vai até Cássia, que é a primeira cidade de Minas. Lá... já tá na Canastra. Então, daqui pra lá é uma reta só, 4 horinhas de viagem. Então, assim, gente, dá pra todo mundo se programar pra ir, pra passar o feriado que tá chegando. Que delícia, gente. Olha, a gente tem lugares tão maravilhosos, tão lindos aqui perto da gente, né? E nesse local, a Canastra, tá localizado o Rio São Francisco. A nascente. É a nascente, né? É o famoso Velho Chico. É. Inclusive, teve até uma novela, né? Falando sobre esse rio. É verdade. E eu não sabia que a nascente era em Minas Gerais. Não? Não, pra mim foi uma novidade. Eu preparei um videozinho pra gente começar a falar da Serra da Canastra. Então, eu vou pedir pro Wilsinho rodar o vídeo. E aí, depois a gente comenta sobre, pode ser? Wilsinho, vídeo da Canastra. A Serra da Canastra, um local famoso por seu parque nacional, está localizada na região sul de Minas Gerais, entre as bacias do Rio São Francisco, Rio Grande e Rio Paranaíba. O parque é conhecido por ter a nascente do Rio São Francisco. Cachoeira Casca d'Anta é a maior queda do rio, localizada em São José. É formada por 186 metros de queda de água. O Rio São Francisco, popularmente conhecido por Velho Chico, passa por 5 estados e 521 municípios do país, iniciando seu percurso no estado de Minas Gerais, atravessando a Bahia, Pernambuco e entre Sergipe e Alagoas para desaguar no Oceano Atlântico. Fomos conhecer o Morro do Carvão. A vista no mirante do Morro do Carvão tem visão panorâmica do Vale da Canastra e da Babilônia. O local é ótimo para admirar as belezas e se encantar com o pôr do sol, além da deslumbrante Capela de São Sebastião, que é incrível. Vamos falar do famoso queijo canastra, de origem e produção de Minas Gerais, na região da Serra da Canastra, produzido há mais de 200 anos. Quando o gado no período invernal é levado ao alto da serra, onde as vacas alimentam-se de capim-gordura, para produzir um queijo do tamanho tradicional, com peso de cerca de 1 kg de queijo, são utilizados aproximadamente 10 litros de leite. O leite é colocado em um tanque onde recebe o coalho e o pingo, uma espécie de fermento líquido extraído da produção do dia anterior. A massa é compactada manualmente, recebe o sal grosso e fica a escorrer o soro por 24 horas. Para produzir um queijo canastra é necessário um conjunto de características únicas de um local que influenciam no sabor do queijo. É como uma impressão digital da região, nuances do solo e do clima, da topografia e da ação humana chamado de essência, o terroir. Depois passamos por um lugar chamado de Curva dos Milagres, onde hoje tem uma imagem de Nossa Senhora para nos lembrar que milagres acontecem. No local houve um acidente, onde um ônibus despencou e caiu morro abaixo, onde tinham 12 crianças e 2 adultos, e todos saíram com vida do acidente. Finalizamos o primeiro dia nas piscinas naturais do Tio Zezico, onde tem estrutura para camping e uma piscina natural cristalina maravilhosa. Pois é, pessoal, olha que vídeo bacana, né, Rô? Que lugares lindos, né? É, então assim, como que a gente vai dividir o programa? Primeiro bloco, segundo bloco, e aí a gente vai fazer 2 programas, né, Rô? Sim. Primeiro dia, segundo dia, terceiro e quarto dia.
Então, nós vamos dividir dessa forma para o pessoal entender, né? Pois é. Aí a Juliana vai começar a falar um pouquinho pra gente desses lugares aí, né, Ju? Gente, assim, olha, que nem eu falei pra vocês, quando eu cheguei lá na Serra da Canastra, primeiro que eu fiquei, assim, impressionada com a estrada. Que é uma estrada muito boa, uma reta só, super tranquila, não é esburacada, sabe? Então, você vai, realmente, uma estrada muito boa. Chegando lá, eu fiquei em 2 cidades, né? Primeiros dias eu fiquei em São João Batista da Glória e no segundo dia eu fiquei em Delfinópolis. Então eu fiquei em 2 cidades para poder conhecer melhor toda a região, porque Serra da Canastra, gente, é muito grande. São 6 cidades que formam a Serra da Canastra. Então você imagina que é muita cidade, né? Muita coisa para conhecer. Então a gente dividiu em 2 cidades. E para você ter uma ideia, Rô, a Canastra tem mais de 500 cachoeiras catalogadas. Que delícia, né? Nossa, 500? Catalogadas. Fora as que não estão abertas ao público e as que ainda não foram descobertas. Então, Nossa. lá é um lugar, assim, que tem muita cachoeira, um lugar muito bacana para ir. E com certeza você foi em algumas delas, né? Fui sim. E a primeira que eu fui foi a cachoeira Casca da Anta. Casca da Anta. Eu vi no vídeo, que cachoeira linda, né? Maravilhosa. Tem 186 metros de queda. Ela é enorme. Linda. E por que esse nome, Ju? Então, dizem que na região da cachoeira tem uma planta que é medicinal. Então, o pessoal usa para problemas digestivos. E as antas, os animais antas, eles comem essa planta para poder usar a medicina da planta. Então, como na região tem muita dessa planta, que chama casca, foi dado o nome de Casca da Anta, então ficou Cachoeira Casca da Anta, por causa da planta. Sim. Você chegou a ver essa planta lá? Eu vi. Trouxe um pouquinho para você? Não trouxe. Mas assim, eu vi, é uma plantinha, é uma flor branca. Uhum. E muito cheirosa. É muito que uma flor interessante, branca. né? A natureza. E assim, essa Cachoeira Casca da Anta é a nascente do Rio São Francisco. Olha só que interessante, né? A nascente do Rio São Francisco é justamente em cima dessa... Ela nasce em cima dessa cascata. Que coisa maravilhosa. E aí, pra você ter uma ideia, né? O Rio São Francisco vai para Alagoas, vai para Sergipe. Então, você imagina que ela nasce em Minas e faz todo esse percurso até chegar no Oceano Atlântico. Olha então, só. é muito caminho, né? Muita coisa, né? E é muito lindo lá. Só né? que a Juliana explicando para vocês, pra gente ter esse conhecimento que muita gente não tem. É legal a gente saber dessas coisas, né? Às vezes a pessoa vai numa cachoeira assim e acaba não sabendo da história, né? E aí a gente fez esse passeio na cachoeira, né? Da Casca da Anta. E depois a gente foi experimentar o queijo. Aonde? Queijo canastra. Você sabe que... mesmo? O queijo canastra é um queijo que o guia estava me explicando, né? Qualquer queijo que não for feito na Serra da Canastra não pode chamar queijo canastra. Mesmo porque quem não vai para Minas e não experimenta um queijinho de lá, né, Ju? É verdade. Tem o queijo canastra e tem o queijo branco, né? Tem os dois que eles fazem na região. Mas o queijo canastra, com o nome canastra, só é feito na canastra. Se você for comprar um queijo canastra feito em outro lugar, não é o verdadeiro queijo canastra. Por quê? A gente foi na fazenda, né, até vou ler aqui o nome do seu Zilomar. Queijaria do Zilomar. Gente, uma família super bacana. Inclusive, eu vi que eles que fazem o queijo, Ju. Eles fazem o queijo ali. É manual, tudo manual, né? Artesanal. E eles têm até uma reportagem, se vocês forem pesquisar aí, depois eu até vou colocar na descrição do vídeo, eles fizeram uma reportagem até pro Globo Rural. Que interessante, né? Porque é uma família muito bacana. Então, assim, é uma família tradicional da região, é uma fazenda rural. E eles têm a queijaria deles lá. A filha deles mais velha fez faculdade de veterinária para poder fazer o manejo adequado ali dos bois, das vacas, para poder ter o melhor queijo. E eles fazem tudo manual. E eu fiquei impressionada, Rô, porque o queijo canastra são 10 litros de leite para 1 quilo de queijo. Então, é muito leite. Muito leite mesmo. E aí, o queijo canastra, ele tem vários tipos de maturação. 1 semana, 20 dias, 30 dias, 6 meses. Então, de acordo com a maturação, vai mudando totalmente o sabor.
Então tem todo um manejo ali pra você lavar o queijo, você armazenar o queijo, pra você virar o queijo. E eles dão uma aula pra gente lá na fazenda, sabe? Que delícia, né? E serviram um cafezinho, goiabada, doce de leite, um papo super gostoso. E você não aproveitou nem um pouquinho, Nossa, né? eu comi doce de leite até dizer chega. Que delícia. Muito gostoso. E também, a gente foi nessa. E aí a veterinária lá, Gabriela, ela me explicou que o queijo canastra, ele é um produto que depende de vários fatores, que eles chamam terroir. Terroir, não sei direito como é que fala. Você é terroir, você é terroir. É um termo francês. Ah, é? O que é isso? O que significa isso? Significa um conjunto. Quem sabe falar o nome aí, gente? Se você é terroir ou terroir, vocês me escrevem lá nos comentários. É um conjunto de coisas que acontecem ali no ambiente para aquele queijo ter aquele sabor. Então, o solo interfere, o tempo interfere. Então, é um conjunto de coisas. A temperatura, tudo isso. Não, né? e assim, o relevo, o tempo, o quanto que a vaca sobe. Então, pra vaca dar o queijo ideal, ela tem que subir a serra. Então, tem todo um conjunto de coisas que acontecem para aquele queijo ser o queijo canastra. Olha só. Então, por isso que a gente fala que o queijo canastra só é o verdadeiro se for produzido na canastra, porque lá você tem o relevo, tem a temperatura, tudo isso. Então, é uma aula, gente, assim, de queijo. Eu fiquei besta com a aula que eu tive, assim, sabe? Foi muito legal. Legal e gostosa, né? É, muito gostoso. E tem outras queijarias na região, né, que também produzem, né, os queijos canastras. Eu fui numa outra chamada, até vou ler aqui o nome, porque é tanta coisa, né, Rô? Sim. Que é uma queijaria Queijaria Vale da Gurita, que é uma queijaria que tem até os queijos que foram premiados na França. Olha só que interessante. Muito gostoso. Então lá eles servem uma tábua para você experimentar vários tipos de queijo, tem vários tipos de doce, e os queijos deles foram premiados em 2017 e 2019. Então são queijos realmente muito gostosos e o lugar é maravilhoso, viu? Então, gente, olha, Minas Gerais, além de ter lugares maravilhosos, que são as cachoeiras, trilhas, né, Ju? Isso. Ainda tem os queijos, os doce de leite. Ambrosia, Olha doce só, de mamão. vai passear, aproveitar a cachoeira, já come queijo, já come um docinho. Ai, que delícia, né? Não, muito gostoso Passeio mesmo. maravilhoso. E São Roque, né? Você É foi São pra Roque de Minas. São Roque de Minas, porque a gente tem São Roque aqui perto, que é o São Roque da terra do vinho, né? É. Mas nesse caso, São Roque de Minas é a terra do queijo também? Queijo. Também? Lá tudo é queijo. Tudo lá, que também tem vinho lá, também tem vinícolas, né? Mas o que a gente fez, o nosso passeio foi um passeio mais nas queijarias, né? Mas tem vinícola também para quem quer. Então, assim, é uma região que tem muita coisa para fazer, viu, Rô? Que delícia, mas eu tô vendo aqui que São Roque também tem lendas. Tem lendas. Na verdade, assim, tem um lugar que a gente foi que chama Curva dos Milagres. E é um lugar muito bonito no meio dali do vale, né? E tem que nem vocês viram no vídeo, tem uma estátua de Nossa Senhora. Então, na verdade, o que aconteceu ali, né? Uma Kombi com 12 crianças despencou 25 metros para baixo. Nossa, isso foi um milagre, né? Um milagre. Uma das crianças, de 9 anos, conseguiu subir os 25 metros, andou mais 4 quilômetros até uma pousada, conseguiu pedir ajuda e salvou todo mundo da Kombi e todo mundo saiu feridos, mas todos com vida. Nossa, Ju. Então, o local ficou conhecido como a Curva dos Milagres. Lá tem uma Nossa Senhora. E o pessoal vai lá fazer pedidos, agradecer. E é um lugar muito bonito, porque a vista é do cerrado ali, né? Então, é muito, muito legal o passeio que a gente fez. Então, assim, também, todo passeio que a gente vai, também sempre tem essa coisa religiosa, né? Sim, tem a capela também. Igrejas, capelas. Lá tem muita coisa, assim... Minas é um lugar que tem muita igreja, né? Muita igreja mesmo, né? E tem essas histórias que são muito bacanas ali no meio do caminho, né? E para finalizar o dia, nós fomos na Piscinas do Tio Zezico. Ai, que delícia, eu vi ali. Né? Gente, uma água verde, 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 transparente. Porque o que acontece? A cor da água, ela vai de acordo com o ambiente, né?
Sim. Então, por exemplo, como a rocha embaixo é uma rocha clara, não é terra, então a água fica mais clara. Se embaixo é terra, a água fica mais escura, né? Sim. Então lá não é uma água barrenta, né? Porque é tudo pedra. E como tem muito verde ao redor, então dá pra ver, muda a cor da água. Então a água ficou verde, verde esmeralda. Chama Piscinas do Tio Zezico. Pra entrar, você paga R$15 por pessoa. E lá tem camping. Você pode acampar ou não, né? No local também vende queijo e você pode passar o dia só se você quiser. Então, umas piscinas maravilhosas, naturais. Pode levar cachorro, inclusive, nesse local. E fica perto da cachoeira da Casca da Anta. Paga pra entrar, você disse? R$15. Olha só que baratinho, né? Pra passar o dia. Pra passar o dia. Ou se você quiser acampar, daí tem que ver o valor da hospedagem. Sim. Mas também no local você pode levar o seu pet tranquilamente. Então, assim, alguns lugares pode levar pet, outros lugares não pode levar pet, né? Na Cachoeira da Casca da Anta, que é o parque, não pode levar pet. Uhum. E a entrada é gratuita. Agora, nessa do Zezico, pode levar o pet e paga R$15 por pessoa para passar o dia nas piscinas naturais. Legal, né, Rô? Muito legal. Agora eu vou pedir pro Wilsinho passar o segundo vídeo. Isso. Pra gente poder fazer a segunda parte o segundo dia do passeio. Passa lá, Lucinho. Ursinho. Fomos conhecer algumas cachoeiras da região de São João Batista da Glória e os arredores. A região da Serra da Canastra tem mais de 500 cachoeiras catalogadas, mais as selvagens e mais as que não estão abertas ao público. A estrutura de algumas das cachoeiras é surreal. As propriedades privadas que abrem as portas para os turistas contam com a estrutura completa de banheiro, restaurante, trilhas com cordas, sinalização, placas informativas e em alguns lugares tem até coletes salva-vidas. Nós iniciamos o dia na Cachoeira da Maria Augusta, que é simplesmente deslumbrante e parece uma praia com areia. O local tem banheiro, trilha fácil e pequena e pode levar cachorro. Valor de R$40 por pessoa e tem restaurante no local. O almoço paga à parte e é opcional. Após o almoço fomos conhecer as cachoeiras do Garrido e Letreiro, um cenário deslumbrante. As cachoeiras são de água de cor de Coca-Cola no meio de cânions. A formação é o quartzito, um tipo de rocha rica em sílica. Os quartzitos da canastra, conhecidos como quartzitos canastra, são encontrados em blocos, seixos e matacões angulosos. Depois fomos até o sítio arqueológico do Letreiro da Glória, onde vimos algumas gravuras rupestres com mais de 13.000 anos, com vestígios de civilização pré-histórica. Para ir de uma cachoeira para outra precisa de um carro 4x4. Aconselho a contratação de guias locais, pois os lugares são muito distantes. São todas de terra e de difícil acesso. Depois fomos conhecer a famosa Cachoeira do Zé Carlinhos, que é maravilhosa. Não tem trilha. A gente consegue ir de carro até a cachoeira e paga o valor de R$30 por pessoa. Pode levar os cachorros e passar o dia no local. A cachoeira é enorme e tem mais quedas acima para acessar por meio de trilha. Linda, né, Rô? Fomos conhecer algumas Ai, cachoeiras. meu Deus. Uma Linda, cachoeira né? mais linda que a outra. Nossa, maravilhosa. Então, gente, esse segundo dia, né, nós fomos nessa cachoeira que chama Maria Augusta, que é uma praia. Sim. Uma praia, tudo de pedrinha, sabe? Assim, você pode passar o dia lá tranquilamente, é R$40 por pessoa. A água verde, 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 gelada que só, gente. Mas é uma época boa de ir pra lá, porque não chove, Rô. Ah, é? De abril a outubro é a melhor época pra ir pra lá, porque são tempos que não vai chover, porque se chove acaba o passeio, né? Que legal, né? Então é uma época boa pro pessoal ir, é de abril a outubro. Essa cachoeira que eu fui, que chama Maria Augusta, ela é R$40 por pessoa pra entrar, e você consegue passar o dia lá. A gente levou canga, levou uns biscoitinhos, e ficou lá tranquilamente. Um visual maravilhoso, né? Então, falando em cachoeiras, né?
Relembrando que aqui em Botucatu a gente tem muitas cachoeiras também, né, Ju? Muitas. Aí o porquê da Ju ir lá em Minas visitar as cachoeiras de Minas, sendo que aqui em Botucatu também a gente tem bastante cachoeiras. Mas vamos falar um pouquinho sobre a diferença do turismo de Minas, daqui de Botucatu. Rô, uma pergunta interessante essa que você fez, né? Sim. Essa ponderação. Porque, assim, na verdade, Botucatu é um local turístico, né? Sim. Mas a estrutura que a gente viaja exatamente é para conhecer e para fazer essa comparação e até ajudar, né, Botucatu a se desenvolver turisticamente, né? Com certeza. Então, o que eu reparei é que a estrutura de lá é uma estrutura totalmente voltada para o turismo. Então, as propriedades particulares, elas abrem as suas portas para receber esse turista. Então, eles cobram a entrada para poder manter toda aquela estrutura, né? Porque você tem que recolher lixo, você tem que limpar, você tem que carpinar, né? Então, você tem que manter, né? Então, eles cobram essa entrada em todos os lugares que você vai, os donos das propriedades, para poder manter ali o local. Todos os lugares que eu fui, de fácil acesso. Uhum. Alguns lugares não tem trilha, você chega de carro na boca da cachoeira. Todos os lugares tem banheiro para o turista, restaurante. E assim, eu fiquei impressionada, porque alguns lugares tinha colete salva-vida, boia. Olha só. Então, muitas placas informativas. Até assim, não faça churrasco, não ligue som, leve seu lixo embora, sabe? Então, assim, eu achei muito bacana. Inclusive, uma parte lá que eu nasci dentro da cidade mesmo, tinha umas placas assim, área de preservação ambiental. Que sabe? legal, né? Cuide da cidade, para os próprios moradores ali, sabe? Então, achei isso muito bacana. E aí, eu fiz esse questionamento, né, com meu marido, né? Que aqui em Botucatu, talvez falte um pouco isso, né? Da prefeitura, de repente, entrar em contato, né, com os donos das fazendas. Sim. Para poder abrir essas cachoeiras para o público, né? Os donos cobrarem essa entrada para poder manter, né? Com lixeiras e tudo mais. E fazer uma coisa para trazer mesmo o turista para cá, né? Sim, porque na realidade, o que eu tava vendo aqui, analisando, né? Entre aspas, tudo que tem em Minas tem aqui em Botucatu. Queijos, a gente tem queijos excelentes, né? Na cidade de Pardinho. Premiados. Também na né? França. Sim. Cachoeiras. Muitas. Os doces também, vinhos. Então, gente, o que precisa Botucatu, Sim. né? Para trazer o turismo, o pessoal aqui para a cidade, né? Então, acho que a gente precisava mais investir, né? Nessa parte, né? Ter o conhecimento, que nem você disse, da prefeitura, dos donos, né? De áreas particulares. Abrir né, para o público, Sim. né? E cobrar. Eu acho que é certo cobrar o preço, né? É justo. Porque para manter... Gente, assim, você tem que abrir trilha, você tem que carpinar, você tem que manter ali uma estrutura, banheiro. E banheiros, assim, super limpos, com papel higiênico, com água, com sabonete. E fora que isso, né, é bom pro comércio da cidade, é bom para todo mundo, né? Aquece o turismo. Sim. E é que nem aquela coisa que a gente estava falando, né? Bares e restaurantes da própria cidade acabam mantendo as suas portas abertas por muitos e muito tempo, né? Porque tem esse fluxo de turismo, né? Que vai estar vindo aqui para Botucatu, né? Com certeza. E um público que vai gastar o dinheiro, né? Um público que a gente sabe, assim, que vai ter um poder aquisitivo um pouco maior. Porque não é tão barato você fazer um passeio e pagar para entrar em todas as cachoeiras, né? Sim. Porque mais ou menos a gente pagou ali em torno de 30, 40 reais para entrar nas cachoeiras por pessoa, né? E todos os lugares que a gente foi, tinha gente. Então. Né? E era durante a semana. Então, assim, você vê que tem um fluxo de pessoas, não só no fim de semana, né? Mas é interessante como a prefeitura pode criar, né, Rô? Sim. Criar atividades, né? Criar atividades turísticas para esse turista vir para Botucatu e criar uma estrutura adequada para receber esse turista, né? Então, por exemplo, essa cachoeira que a gente foi mesmo da Maria Augusta, tinham muitos idosos lá. Olha só.
Muitos idosos. Então, você vê assim, que é um pessoal que tá aposentado, que quer passear, né? Que quer aproveitar. E, às vezes, você pega uma trilha que tem umas pirambeiras, não consegue vir, né? É verdade. E aí, você acaba tendo um lugar desse, que nem a gente comentou até na outra edição do Véu da Noiva. Sim. Era um lugar que poderia abrir exatamente como esse da Maria Augusta, Com certeza. né? Que você para o carro ali e já tá ali na cachoeira, né? Aí uma ideia. Ó, uma ideia boa. E aí, Rô, atirando as cachoeiras, né? Nesse segundo dia, a gente foi também para um local muito legal, que é um museu a céu aberto. Ai, que lindo, né? É muito lindo. Chama uma cidade chamada Letreiro da Glória. Então, é um sítio arqueológico e é um sítio com mais de 13 mil anos. Então, tem pinturas rupestres. Então, a prefeitura lá colocou em volta, né, uma contenção, assim, pra você não chegar tão perto das pinturas, que você sabe que ser humano é atrapalhado, né? Às vezes vai lá e risca em cima, né? Sim, o ser humano é terrível. Então tem uma proteção, você não consegue chegar ali muito perto. Mas tem pinturas rupestres de 13 mil anos atrás. Que coisa linda. E fala pra gente, Ju, paga pra entrar? Pra Não, ver? esse é gratuito. É gratuito. É gratuito, né? Aonde fica mesmo, Ju? Fica no Letreiro, chama Sítio Arqueológico do Letreiro da Glória. Qual Fica cidade? João Batista da Glória. João Batista da Glória. Isso. E aí, nesse local, você consegue ver, né, essas pinturas rupestres. É muito bonito, é muito bacana, e é muito legal também a conservação, né? Sim, uma coisa tão antiga que você falou que tá antes de Cristo, é isso? Antes de Cristo, exatamente. Período interessante. pré-paleolítico. Então é muito legal você também fazer essas viagens e conhecer tudo isso, né? Muito. Muito legal. E aí você vê, a gente saiu de uma cachoeira, foi conhecer um sítio arqueológico, almoçamos no meio do caminho, todos os restaurantes rurais, comida maravilhosa, Rô. Umas comidinhas mineiras. Nossa. Eu imagino. Normalmente a gente pagava ali um torno de R$50 em cada restaurante e comia à vontade. Sim. Fora as bebidas, né? Então, assim, você vai calculando, né? R$50 para almoçar, R$50 para entrar. Então, pra quem sabe, a Juliana gosta de comer, gente. Então, esses R$50 aí foi bem gasto. Foi bem gasto. Não, ainda tinha uns docinhos de sobremesa que você comia também, uns doces de leite, uns negocinhos. Muito gostoso. Mas é isso que você falou, né, Rô? Você traz o turista para Botucatu, ele vai na cachoeira, ele vai no museu, aí ele para almoçar no restaurante. Sim. Né? Então, vai girando essa economia do local, né? Então, e aí depois do almoço, nós fomos para a Cachoeira do Zé Carlinhos, que também é uma cachoeira maravilhosa, que você paga também R$30 para entrar, estaciona o carro ali e já desce no local. Essa cachoeira tem 3 quedas e 2 piscinas, né? Então, a primeira piscina você chega com o carro, que foi aquela que a gente viu no vídeo, e fica lá. Caso você queira fazer as outras, aí tem que pegar a trilha para subir. Essa cachoeira aí também é particular? Também é particular. É particular também. Paga R$30 também para entrar e também pode levar cachorro nessa. Olha só que interessante. Né? Mas a água, gente, verde, 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 verde a água. Gente, eu nunca vi uma água. Eu nunca vi um lugar assim com uma água tão verde, Rô. Eu acho que deve ser o fundo, por causa do fundo, né? Nossa, é pedra o fundo? Tudo pedra, pedrinha, tudo pedrinha pequenininha. Uhum. Tanto que a gente entra de bota, né? De tênis dentro da água. Eu não consigo entrar de chinelo nem descalça. Machuca o pé. Machuca o pé, tem que entrar de tênis. Mas o legal, Rô, também, é que eles colocam lá nas placas, sabe? Não entre com garrafa de vidro, pra não quebrar, não acontecer nenhum acidente. Então, tudo muito limpo, muito bem cuidado. Nossa, precisa ver, Rô, uma graça, viu? Adorei, viu? É assim que tem que ser, né? Adorei o passeio. E esse foi o nosso primeiro e segundo dia na Serra da Canastra. Que delícia, né? Só a Juliana que teve esse privilégio. Mas logo, logo eu também vou, viu, gente? Lógico. A gente vai fazer os passeios, né, Rô? Com certeza. Então tá bom, pessoal. Para não ficar muito comprido, né, o vídeo, a gente vai dividir esse programa nosso especial, Serra da Canastra, em 2 edições. Então hoje estamos encerrando o primeiro dia. E semana que vem a gente vai vir com a segunda parte da expedição Serra da Canastra. É isso aí. Tchau, pessoal. Bye, bye.